E com o maior orçamento da história, a Conlurb está investindo na compra de equipamentos que vão ampliar a capacidade da prestação de serviço aqui na cidade e, claro, ajudar o trabalho dos garis. Natasha Franco. Pois é, Yasmin, para isso a gente convidou o Flávio Lopes, presidente da Conlurb, para falar um pouco da importância do gari aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Afinal, o gari, na verdade, é quase que um patrimônio cultural aqui para a cidade do Rio de Janeiro, né, Flávio? Muito obrigado pela sua participação. Imagina, é um prazer. O gari não só é um patrimônio, como é um símbolo, né? Eu costumo dizer que o pessoal chama de exército laranja, todo esse tipo de coisa, mas o gari, a Conlurb, através do gari, ela está num momento, tanto nos momentos tristes quanto nos momentos felizes da cidade. Se tem uma chuva, tem um alagamento, a gente está lá. Se tiver um desastre, a gente está lá. Se cair um prédio, a gente está lá. Mas no carnaval, a gente está lá. No momento de festa, a gente está lá. No Réveillon, no tem que Réveillon, tá lá, nós né? estamos lá. Nas praias, a gente está lá. Então, a Conlurb, ela é um símbolo do Rio de Janeiro. Ela está sempre presente na praia, no sol, na chuva. E para a gente é um orgulho muito grande, né? Uma felicidade muito grande ser esse símbolo, né? Agora, Flávio, você veio do setor privado para assumir a Conlurb. É um desafio muito grande porque você sai de um setor em que você consegue ter uma gestão muito mais ampla, muito mais fácil. Você vem para uma gestão pública onde você tem limitações constitucionais, limitações de legislação. Foi um desafio muito grande? Tem sido um desafio muito grande? Foi um desafio, tem sido. Eu tenho muita ajuda do próprio prefeito, né? Me orienta bastante. Mas é uma máquina diferente, né? A forma da máquina funcionar é diferente, os tempos são diferentes, as responsabilidades são outras. Basicamente, o primeiro ano foi um ano de muita austeridade, né, que a gente teve, não só a Conlurb, mas toda a prefeitura, mas também um ano de entender a máquina. Então, não vou chamar de sorte, mas assim, o bom é que num ano de austeridade a gente teve poucos processos, então eu pude aprender com esses processos como a máquina funciona. Agora, a Conlurb, assim como vários serviços essenciais, não puderam parar na pandemia. E aí, assim que você assumiu, a pandemia já estava mais no final, mas era preciso ainda mudar muita coisa. E a pandemia paralisou também muitos processos. E aí, quando você chegou, o que você entendeu que seria o seu maior desafio? É trazer novos equipamentos? É repor gente que estava sendo aposentado? Como é que foi essa chegada e entender qual seria o próximo desafio depois de entender a máquina pública? Tá, o primeiro grande desafio foi a austeridade, né? Então, o primeiro ano foi um ano de recompor o caixa, tanto da cidade, né, da companhia. Então, a Conlurb é uma empresa dependente do poder público, dependente do tesouro, então a gente teve que ter um momento de austeridade. Esse foi a primeira grande dificuldade. Mas, em paralelo a isso, a gente teve que fazer a retomada da cidade. A cidade, de fato, estava num nível de serviço muito frágil, né, muito baixo. Então, algumas áreas muito degradadas, até pela pandemia mesmo. Não estou falando de política, mas, por exemplo, o centro da cidade estava parado há um ano e meio. Então, algumas áreas da cidade, quando você mantém o serviço essencial, você mantém o que é essencial. Mas, por exemplo, a roçada você não estava fazendo na mesma dimensão. Então, a cidade estava com mato muito alto, literalmente, né? E fazer essa recomposição do serviço, tendo que ser austero, foi um desafio muito grande. Tá? Ou seja, colocar o carro na rua, mas dosar a gasolina, né? Dosar a gasolina, exatamente. Literalmente dosar a gasolina. Quando a gente fala de roçadeira, de equipamentos, literalmente é isso. Quando a gente fala, você falou da austeridade, mas é preciso, às vezes, gastar dinheiro para que o serviço realmente funcione. E agora, durante esse ano, estão chegando os novos equipamentos para a Conlurb. Eu queria entender um pouco o que isso traz de velocidade na hora que a gente fala da limpeza da cidade, né? Muitos pontos ainda do Rio de Janeiro ainda tem muita reclamação do que é preciso ser feito, da velocidade com que é preciso ser feito. E isso, às vezes, depende um pouco também de tecnologia, né? Sem dúvida nenhuma. O prefeito liberou para a Conlurb esse ano, quando eu falo a parte de custeio, né, que são os contratos, os equipamentos, o maior orçamento da história da companhia. Para termos ideia, é um orçamento maior do que a gente teve nas Olimpíadas. Então, só alguns números para a gente entender, a gente tinha cerca de 160, 170 equipamentos dentro da empresa. Não estou falando de caminhões, compactadores, estou falando de trator, microtrator, varredeiras, esse tipo de coisa. A gente deve chegar a quase 500. Então, é um aumento muito grande. A gente está mais ou menos na metade desse caminho, tá? Já chegaram bastante equipamentos, ainda tem muita coisa para chegar. A intenção é fazer esses equipamentos todos chegarem antes do verão, então onde o nosso trabalho se intensifica bastante. Mas já tem muita coisa chegando. E a grande mágica desses equipamentos é que a gente consegue levar serviços até áreas que a gente antes não conseguia chegar, até pela velocidade desses equipamentos. Como comunidades agora, né? Com tratores menores, né?
Então, comunidades a gente está chegando ainda, né, mas está no meio do caminho essas entradas, mas a gente vai ter uma frota de 48 microtratores em comunidade. O grande desafio de comunidade, em particular, é logístico. É você conseguir fazer o equipamento chegar lá e tirar o lixo lá de dentro. Num tempo hábil, né? Num tempo hábil, tá? Então, como é um volume de gente muito grande por metro quadrado, aqueles pontos, eles enchem muito rápido. Então, você tem que ter uma velocidade muito rápida. E se você tem dificuldade logística para entrar e sair com caminhões, fica muito mais difícil, por isso que acumula. Estão tendo troca, inclusive, do tipo de lixeiras nessas comunidades, exatamente para que o fluxo seja maior e mais fácil, né? Você imagina, a gente tem aqueles containers de laranja, né? Eles têm 240 litros. A gente tem a solução que são aquelas caixas metálicas, umas cinza, que cabem 1.200 litros. Dá mais ou menos 1 tonelada, um pouco menos talvez. Quando a gente pega uma caixa compactadora, ela sai dali com 7 toneladas. Tá? Então, 5 toneladas, depende do tamanho da caixa. Tem caixa maior, inclusive. Então, a dinâmica que a gente vai dar ali para dentro é muito diferente da atual. Muito diferente. E aí a mesma coisa acontece com a praia, né? Porque a praia eu acho que é um grande desafio. Orla de uma ponta a outra da cidade, uma orla diferente, dependendo do lugar que vai. Você vai para uma reserva, você tem um tipo de limpeza diferente. Você vai para uma praia de Copacabana com uma extensão de areia gigantesca, ali na altura, por exemplo, do Copacabana Palace. E aí você tem uma extensão de areia micra quando você chega ali no final da praia de Copacabana, né? E mesmo assim você tem uma orla diferente para tratar. E aí estão chegando novos equipamentos na tentativa de que o verão seja mais limpo possível, né? E a gente tem, inclusive, praias com acessos diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de Copacabana, é uma praia urbana. Ela está ali, tem praias com extensões maiores e menores, onde a gente entra com equipamentos como os que estão chegando agora, né, que é um trator de arraste, o que a gente chama de gama-cobra, mas a gente tem praias onde o acesso é a pé. Então a gente, inclusive, está listando, nesse momento, equipamentos portáteis de limpeza de areia, como se fosse um cortador de grama da nossa casa, só que ele vai limpar a areia. Então o gari vai conseguir entrar com aquele equipamento, por exemplo, na Praia da Brisa, que nunca viu um equipamento como esse, porque ele não cabe lá, ele não entra, não tem acesso. Tá? Então você pega um recreio, você pega uma praia da reserva, que você não tem o trator entrando e saindo, é muito mais difícil ali por causa da logística, a gente vai conseguir fazer com equipamentos menores. E os equipamentos maiores vão ficar para praias mais urbanas. Então você tem Copacabana, Barra, você tem a Ilha do Governador, com praias bastante urbanas, que a gente vai colocar equipamentos de grande porte para fazer limpeza. Um desses equipamentos consegue escavar, né? E ir embaixo daquilo que a gente não vê, que a gente enfia o pé e a gente só descobre quando cola ou quando machuca, né? É muito interessante. Uma vez, teve uma pesquisa há muito tempo atrás, de que perguntaram para as pessoas para onde vai o seu lixo. E as pessoas, a maioria das pessoas, não a maioria, mas grande parte das pessoas respondiam que ia para o caminhão da Conlurb, né? O lixo não some, tá? O lixo não desaparece. Quando a gente está na praia, infelizmente, tem muita gente que acha que enterrar o lixo, pegar um palito de picolé, pegar uma latinha e enterrar na areia, ele vai desaparecer. Ele não vai, ele vai ficar ali. O nosso gari hoje, quando ele passa com o equipamento varrendo, é uma limpeza superficial. Por mais que ele se esforce manualmente, você não consegue remover ou revolver toda aquela profundidade de areia. Esses equipamentos novos, eles vão até 30, 40 centímetros de profundidade, são arrastados por um trator. É um equipamento com uma peneira que ele basicamente, ele puxa a areia por cima, é uma peneira, nessa peneira a areia desce e fica o resíduo por cima. Então a gente está conseguindo fazer limpeza de uma areia por baixo e diminui o risco de alguém andar e cortar o pé num pedaço de vidro, numa lata ou qualquer coisa desse tipo. E esse trabalho é muito mais rápido. É muito mais rápido, muito mais rápido. A grande maravilha disso é que a gente consegue pegar os nossos garis, que antes faziam um trabalho muito bruto, muito pesado, eles vão conseguir fazer trabalhos de arremate, vão conseguir fazer trabalhos mais finos, né? E sofrer menos, né? Obviamente sofrer menos. Automaticamente mais gente na rua, mais limpeza para a cidade. A gente tem, se você me permite, a gente tem um equipamento de poda que está chegando na cidade. Imagina quando cai uma árvore, numa chuva, seja lá o que for, e você fica com a raiz da árvore. Você precisa tirar aquilo que a gente chama de destoca. Hoje é feito com 5, 6 pessoas com uma picareta debaixo de um sol suando e vai batendo naquilo, faz um buraco e puxa aquele raizeiro. A gente está botando um equipamento chamado destocador, que é um implemento que ele vai roendo o toco da árvore até você conseguir tirar toda a raiz e aí fazer o replantio e daí em diante. Pô, Flávio, e os garis? Os garis vão fazer o acerto do passeio, vão fazer outro trabalho mais fino que não é ficar com a picareta debaixo do sol,
sofrendo ali, porque é um trabalho muito pesado, né? Um trabalho de estiva muito duro. Ou seja, desafios não faltam, Flávio. Eu acho que o nosso papo deve durar ainda por muito tempo, porque novos desafios vão surgir, mas eu queria muito agradecer aqui pela sua participação. Foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite e estou à disposição, sempre que precisar.